Subtítulo: Inutilidade redentora. Todos nós somos pessoas marginais provenientes de lugares obscuros, pescadores, coletores de impostos, homens, crianças, mulheres, pessoas de nações desprezadas por outras nações, exatamente como os primeiros que creram nos evangelhos. E exatamente como eles, nós somos chamados para um destino sagrado que nos eleva do mundo comum em direção ao extraordinário, no qual donas de casa se tornam profetisas ocultas, aposentados estendem o poder de cura de Deus por todas as suas comunidades, lenhadores se tornam evangelistas e células se tornam usinas onde a presença de Deus reside e transforma indivíduos. Começamos onde estamos e avançamos conforme a nossa fé. Dom é um de meus vizinhos aqui numa ilha do noroeste do Pacífico. Ele frequenta uma igreja do quadrangular local. Um dia, ele caminhava ao longo da praia da ilha quando viu um casal com seus 5 filhos catando madeira trazida pela maré. Quando o pai passou ao seu lado, Dom perguntou-lhe para que eles estavam catando a madeira. O homem respondeu: para queimá-la no nosso fogão a lenha. Não podemos pagar pelo aquecimento no inverno, então fazemos isso. Dom sabia que queimar madeira salgada corrói rapidamente o fogão a lenha e a chaminé, e que madeira trazida pela maré não deveria ser queimada. O perigo de incêndio era maior do que a economia. Outro pensamento também lhe veio à mente. Se esta família necessitava de madeira, quantas outras faziam a mesma coisa, catando coisas na praia para poderem manter-se aquecida nos invernos úmidos e chuvosos do noroeste? Naquele dia, seus olhos foram abertos para uma necessidade que ele se sentiu impelido a atender. Dom começou a catar a lenha e, à medida que ouviam falar sobre o que ele estava fazendo, pessoas começaram a doar lenha para que ele distribuísse a mães solteiras, viúvas e famílias necessitadas. Inicialmente, Dom tinha pilhas de lenha em seu jardim e as carregava numa picape que comprou para o ministério. Depois, ele dirigia até as casas de sua lista, descarregava e repetia o processo habitualmente sozinho. Ele levou 2 semanas para entregar os carregamentos iniciais para as pessoas de sua lista. As doações de madeira se derramavam com uma mistura de lenha rachada e gravetos de depósitos de madeira e de operações de desmatamento. Ocasionalmente, pessoas doavam árvores de suas propriedades e Dom e alguns homens da igreja iam até lá, cortavam-nas e carregavam os troncos. Finalmente, uma serraria local ofereceu o uso de uma empilhadeira e um caminhão. A madeira era jogada em caixas feitas de paletes e carregadas no caminhão por uma empilhadeira. Caminhão, motorista, empilhadeira e Dom fizeram as entregas em tempo recorde. As entregas de madeira levaram a uma maior influência espiritual na comunidade do que Dom jamais previra. Dom conversava com os homens que andavam com ele no caminhão e o ajudavam no ministério. Ele percebeu estar atuando como mentor deles, como um pai faria com seu filho, escutando suas angústias e preocupações com a família e ministrando sabedoria, verdade e o amor do pai, face a face. Era um tempo estimado, um tempo de ligação entre pai e filhos espirituais. Uma vez descarregada a madeira, Dom perguntava se eles poderiam orar pelo destinário. Quase todos diziam sim. Seus corações se derretiam quando as orações paternais de Dom e a provisão natural de madeira aqueciam estranhamente seus corações.
Muitas dessas pessoas nunca tinham entrado e nunca entrariam numa igreja, mas estavam despertando para o amor de Deus diretamente em seus lares. Dom leva a elas algo da vida cristã normal, sem a pressão de terem de se adequar a uma religião ou crença específica. Ele leva o amor e o poder para transformar corações tanto de crentes quanto de não crentes e tira pessoas da escravidão à dívida no inverno. Dom tem uma vida cristã normal, receber o amor de Deus e dá-lo a outros. Dom pegou o que era considerado inutilidade, restos de madeira ou árvores caídas, e viu que aquilo podia suprir uma necessidade em sua comunidade. Mas ele se lançou ao ministério porque sabia que o que quer que fizesse para o menor daqueles, ele estaria fazendo para o Senhor. Veja Mateus 25, versículo 45. Em seu livro A Vida Cristã Normal, o Atmani acredita que é assim que começamos, não usando nossos dons e nossa unção para criar um ministério espetacular, mas para mover-nos e ministrar ao Senhor, dedicando nossas vidas a Ele. Mas devemos lembrar-nos de que Ele nunca estará satisfeito se não nos tornarmos vazios diante dEle. Você já deu demasiadamente ao Senhor? Posso dizer-lhe uma coisa? Uma lição que alguns de nós aprendemos é que, no serviço divino, o princípio de tornar-se vazio é o princípio do poder. O princípio que determina a utilidade é o mesmo princípio da disseminação. A real utilidade na mão de Deus é medida em termos de inutilidade. Quanto mais você pensa ser capaz de fazer, e quanto mais você emprega seus dons até o limite, e alguns até ultrapassam o limite, para fazê-lo, tanto mais você descobre estar aplicando o princípio do mundo e não o do Senhor. As maneiras de Deus para conosco são projetadas para estabelecer em nós esse outro princípio de que nosso trabalho para Ele provém da nossa ministração a Ele. Não quero dizer que não devemos fazer nada, mas a primeira coisa para nós precisa ser o próprio Senhor e não a sua obra. Subtítulo: Buscando e salvando os perdidos. Eve foi minha mentora espiritual quando eu tinha 20 e poucos anos. Morena, corpulenta, com cabelos negros cortados, ela definitivamente carregava a autoridade e a presença de Deus consigo aonde quer que fosse. Todos reparavam nela, consciente ou inconscientemente, quando ela entrava num recinto. Caminhei como uma criança abandonada, perdida e fragilizada até a igreja que ela frequentava, enlutada pela morte de meu noivo e profundamente deprimida com relação à vida. Seu sorriso afável e seu amoroso "Oi, querida" me deixaram imediatamente confortável. De alguma maneira, ela vira ao mesmo tempo o luto que eu carregava e o potencial destino da minha vida e percebera que um estava prestes a cancelar o outro. Qual deles somente o tempo diria. Ela abriu os braços para ministrar-me, fazendo-me entrar como se eu fosse um de seus próprios filhos. No início, eu pensava que ela fosse uma simples dona de casa. Logo reconheci que ela era uma das profetisas ocultas de Deus, uma mulher que curava camuflada e uma sutil evangelista para centenas de pessoas que foram tocadas por seu ministério. Ela é uma pessoa que sempre se dispôs para a tarefa de buscar e salvar os perdidos, tomando com ousadia a missão de Jesus em sua vida diária.
Mulher dada à oração e intercessão, Eve parecia ter uma linha direta de comunicação com Deus. Se Deus lhe falasse sobre alguém angustiado, Eve iria até aquela pessoa. E se a pessoa não respondesse ao telefone ou à campainha da porta, Deus direcionaria Eve ao lugar onde a pessoa podia ser encontrada. Uma vez, Eve recebeu um pedido de ajuda de uma mulher que conhecia sua reputação como assistente social de Deus. Aparentemente, o ex-marido da mulher estava a caminho e ela se sentiu bastante assustada e pediu reforços. Eve estacionou seu carro na entrada da garagem da mulher no mesmo momento em que o homem chegou. Raivoso e beligerante, o homem se comportava como um animal selvagem, descontrolado, enquanto fazia um discurso retórico e divagava sobre sua mulher e sobre a vida. Deus já armara Eve com 2 palavras de conhecimento durante o caminho. Atuando sobre a primeira, Eve perguntou ao homem se ele estava tomando antidepressivos. Ele admitiu estar tomando o Prozac. Você sabia, disse Eve, que o Prozac se acumula em seu organismo e que num homem esse acúmulo pode torná-lo mais hostil do que já é? E que o Prozac pode transformar um homem num homicida? Os olhos dele se arregalaram de surpresa quando Eve continuou a conduzi-lo à realidade, fazendo saber que sua raiva não determinava quem ele realmente era. Sua agitação diminuiu enquanto ele a ouvia falando com sua voz que o acalmava. Finalmente, ele começou a chorar, desculpando-se por sua raiva e pedindo ajuda. Por que você não me dá as chaves do carro e do porta-malas e entra na casa? Disse Eve com uma autoridade sobrenatural, a qual o homem respondeu. Ele lhe deu as chaves e perguntou se ela sabia o que havia ali dentro. Ela disse que Deus lhe contara que o porta-malas continha várias armas e que ele estava ali para matar sua esposa. Ele assentiu, abaixando a cabeça com vergonha e arrependimento. Ela lhe disse que ligaria para a polícia e diria que ele estava tendo uma reação aos antidepressivos, mas, no momento, estava bem. Ele assentiu novamente e entrou na casa pacificamente, enquanto Eve permaneceu fora ao lado do carro. A polícia chegou e levou o homem e as armas encontradas no porta-malas. Eve interveio nas vidas de muitas pessoas ao longo de suas décadas de vida como profetisa oculta e levou centenas de pessoas ao Senhor. Ao longo do caminho, vidas foram salvas e transformadas. Mulheres jovens perceberam que o aborto não era a melhor decisão que poderiam tomar. Outras mulheres perceberam que poderiam sair de um casamento que lhes ameaçava a vida. Muitas entraram em seus dons e chamados quando Eve lhes disse palavras de destino. A autoridade que sustentava suas palavras parecia sobrenatural à maioria de nós. Intimidadora para muitos, de fato, mas sua história secreta de relacionamento com Deus a capacitou a mover-se em obediência. Devido a atuar tão frequentemente em resposta ao chamado do Espírito Santo, ela caminhava na certeza de que, naquilo que Deus a chamara a fazer, Ele a apoiaria. Ela caminhava na plenitude de sua autoridade e em poder. Como resultado, ela sabia que o lugar mais seguro para estar é na vontade perfeita de Deus todos os dias. Subtítulo: Deslocando as sombras das trevas. Você é a luz do mundo. É isso que Jesus diz, não somente de si mesmo, mas também de você. Não importa aonde você vá,
Essa luz dentro de você brilha através da atmosfera caída deste mundo e desloca para longe as sombras das trevas. A presença de Deus em você é maior do que a escuridão que parece tão prevalente nos corações e nas mentes daqueles com quem você entra em contato durante sua rotina cotidiana de vida. Em seus piores dias, sua luz ainda brilha. Em seus melhores dias, você pode até sair e liberar intencionalmente a presença de Deus em sua vida diária. Viver com a mentalidade de que Deus chamou você para liberar sua presença mais intencionalmente lhe capacitará a ver as sombras se deslocarem e sua luz brilhar de tal maneira que você descobrirá que os dons do Espírito se tornaram integrados à sua personalidade. Revelar a bondade, o amor e o poder de Deus se torna uma parte do seu dia todos os dias. O confronto com as influências demoníacas em nossa cultura parece acontecer quando menos esperamos. Não muito tempo atrás, visitei minha prima e sua família em Massachusetts, bem a tempo de participar de um churrasco de sábado promovido por seus velhos amigos, um casal gay. Por ser verão, sentamo-nos na parte externa sob a brisa morna da tarde, comendo e bebendo, socializando-nos com casais convencionais e de gays. Percebi um homem percorrendo as mesas, fazendo algumas perguntas e sendo convidado para sentar-se ou afastando-se. Finalmente, acabamos olhando-nos nos olhos. Aquele gay envelhecido, com enormes olhos azuis leitosos, sentou-se à mesa em que eu estava comendo com minha prima e seu marido, ambos não cristãos. O homem disse que queria ler o tarô para mim e sacou um baralho. Fiquei muito surpresa ao responder-lhe que, em vez disso, ele deveria deixar-me ler as cartas para ele. Eu nunca lera cartas de tarô e não sabia do que se tratava. Simplesmente sabia que ele era um embuste ocultista dos dons de revelação. Decidi mostrar-lhe o dom verdadeiro em ação e confiei que Jesus me daria uma palavra profética para ele enquanto eu manuseava o baralho. Ele recusou e disse não. Então perguntei-lhe por que não, e ele disse: não confio em você. Mas você aborda estranhos para ler as cartas para eles. Por que não deixar-me lê-las para você? Persisti. Após um longo e gélido olhar, ele cortou o baralho de má vontade e pôs uma carta em pé no topo. Olhei para ela e orei para que a palavra e o coração de Deus se tornassem vivos para este homem. E depois passei a entregar-lhe uma palavra profética. Falei sobre onde ele estivera, sobre a primeira grande traição e dor em sua vida, para onde ele havia ido a partir dali e como seu destino ainda poderia ser. Ele escutou atentamente e seu rosto foi suavizando-se ao perceber que amor e não morte buscava tocar o seu coração. Ele reconheceu um espírito diferente operando e disse ter realmente gostado da palavra. Conversamos rapidamente sobre a palavra e ele confirmou sua precisão na presença de minha prima, que estava bastante atônita com a demonstração do autêntico dom profético de Deus. Quando a conversa estava prestes a terminar, comecei a orar pelo homem em silêncio. De repente, seu rosto começou a contorcer-se e ele começou a gaguejar enquanto o espírito que operava nele começou a manifestar-se. Ele reuniu apressadamente seu baralho e uma pequena bola de cristal, enfiando-os numa mochilinha enquanto se preparava para deixar minha mesa e fugir. Mas não sem perceber que o Espírito Santo é o grande poder e que Deus realmente sabe tudo sobre a sua vida e o ama incondicionalmente. Jesus nunca se intimidou diante dos endemoniados ou envolvidos em ocultismo.
Ele ia até onde eles estavam ou festejavam e revelava o reino de Deus. Infelizmente, nem todos reagem favoravelmente a um encontro com Deus. O homem da festa não estava pronto para renunciar ao seu envolvimento com o ocultismo. Muitos endemoniados estão sob tanta influência do demônio que não conseguem fazer uma escolha pessoal entre receber ou não Cristo e libertação. Para alguns, são necessários vários encontros, como se eles quisessem ver quem tem o maior poder. Enquanto trabalhava na Europa, uma noite jantei com alguns colegas. A discussão se afastou do tema do trabalho e se dirigiu à arena da fé quando compartilhei sobre esta série de livros que estava em seus primeiros estágios de desenvolvimento. Conversamos sobre as variedades de experiências espirituais, desde o que chamamos intuição até as diferenças entre o poder de Deus e a imitação do ocultismo. Uma mulher da cidade em que eu vivia na época parecia estar vivendo naquele universo paralelo de falsificação do ocultismo. Enquanto ela falava, ficou evidente que suas experiências espirituais eram semelhantes às minhas. Ela ficou tão intrigada pelas histórias que lhe contei sobre uma recente viagem ao Brasil, onde testemunhei milagres da natureza e de cura, que falou abertamente sobre seus encontros recentes. Sabe, pouco tempo atrás fui ao Brasil para ver um curandeiro vidente chamado João de Deus. Você ouviu falar dele? Perguntou ela. Sim, eu ficara numa cidade localizada perto do complexo de João de Deus. Eu viajava com um evangelista de cura e vi centenas de pessoas serem curadas e libertas, receberem visões e encontrarem Deus de maneiras maravilhosas, disse eu, percebendo que estávamos numa jornada paralela. João de Deus é um curandeiro vidente e médium que canaliza mais de 30 entidades espirituais, espíritos que tratam de doenças como câncer, AIDS, cegueira, asma, dependência de drogas, abuso de álcool, tumores, etc. Todos os anos, centenas de pessoas viajam até o seu complexo, localizado numa pequena cidade no coração do Brasil. Sua obra, entre aspas, apareceu num programa de Oprah Winfrey em 2010. Seus métodos espetaculares apareceram diante das câmeras para que todos o vissem raspando os olhos das pessoas, enfiando uma haste em sua cavidade nasal ou efetuando cirurgias sem anestesia e frequentemente com uma faca enferrujada. Algumas afirmavam terem sido curadas, outras morriam de suas doenças pré-existentes. Enquanto as pessoas aguardavam em sua sala de espera e passavam algumas horas em meditação, elas muitas vezes relatavam que as horas se passaram como minutos antes de serem chamadas para a sua consulta de cura. Claramente, elas haviam adentrado uma região em que os espíritos começaram sua obra demoníaca. Não apenas isso, mas fui com outro grupo do Brasil ver um curandeiro de fé, entre aspas, acrescentou ela. Todos nós tomamos aquela erva, aquela droga, antes do início da reunião e o que aconteceu foi surpreendente. Todos tivemos a mesma visão ao mesmo tempo e as pessoas começaram a ficar espontaneamente curadas. É parecido com o que você vivenciou, disse ela, em referência a outra história que eu contara sobre um milagre da natureza. A história completa é contada no livro A Dimensão do Céu. Não, semelhante, mas diferente. Nós não tomamos drogas. Todos podíamos ver o que estava acontecendo com os outros. Todos testemunhamos o mesmo milagre da natureza com a tempestade extemporânea que mencionei. Mas não foi a alucinação em massa de uma experiência induzida por drogas.
Foi uma experiência espiritual baseada na realidade. Embora ela tivesse 40 e poucos anos, não era saudável. Como resultado, buscou cura exatamente no mesmo sistema que originara suas enfermidades. E não havia tempo para esclarecê-la. A conversa estava ficando um pouco estranha demais para os outros. Então mudamos para assuntos seguros relacionados ao nosso trabalho. Mas, ao final do jantar, uma coisa ficara surpreendentemente clara para todos nós. Experiências espirituais são como sombras que se movem. Todos vivenciamos coisas que não pertencem ao reino dos nossos sentidos comuns. Algumas são sombras que cruzam nosso caminho, às quais mal prestamos qualquer atenção. Intuições, palavras de conhecimento, um saber que você sabe especial. Algumas experiências parecem tão radiantes de luz que trazem mensagens de anjos, cura, revelações que nos conduzem às noites escuras de nossas almas. Outras experiências são mais escuras, até parecendo pesadelos, como outra entidade ter invadido nossos corpos, nos drogado, criando alucinações, nos atraído para locais mais profundos nas florestas de sombras, até as trevas nos dominarem. Sinais e maravilhas, revelação profética, milagres e curas estão ocorrendo no mundo todo e parecem estar aumentando em algumas correntes de cristianismo carismático. Sua impostura emerge em diversas correntes do ocultismo. Às vezes, eles parecem assustadoramente semelhantes e deixam o observador imaginando: poderia ser Deus? Parte de nossa missão na vida cristã normal é liberar a luz de Deus e a revelação da verdade para deslocar as sombras das trevas que estão sobre o mundo. Perdi o contato com minha colega durante quase um ano, mas um dia percebi-a entrando em minha igreja. Uma amiga dela a convidara a vir e ouvir um profeta que estava na cidade e falaria naquela noite. Saudei-a calorosamente, curiosa para saber de que maneira a noite a impactaria. Quando o profeta fez um chamado do altar e disse que imporia as mãos sobre todos os presentes, ela entrou na fila e deixou impor as mãos sobre ela. Observei de perto, esperando algumas manifestações de demônio, mas ela pareceu imperturbável. Ela se dirigiu a mim com uma expressão intrigada no rosto e perguntou: qual é a diferença entre um profeta cristão e os profetas da nova era? Esse sujeito parece exatamente igual aos profetas da nova era com quem estive. Comecei a explicar a diferença entre santificar os dons da revelação e a revelação que vem de Jesus, bem como a diferença entre o ocultismo e o poder cristão. Mas aquilo estava além de sua capacidade de compreensão e senti que minhas palavras estavam lhe dando a impressão de que nós, cristãos, temos a revelação superior que não temos. Ela não estava pedindo conhecimento avançado, mas um encontro autêntico com um Deus de amor. Então, usei uma abordagem diferente. A diferença tem a ver com a cruz e o sangue de Cristo, comecei. Minhas mãos fizeram o sinal da cruz na frente dela, enquanto continuei. A linha divisória entre o poder revelador puro de Cristo e o poder do ocultismo ou da nova era é a cruz. Percebi seus olhos se revirarem enquanto eu falava. E o sangue de Cristo é o que nos comprou do poder do mal. Quando eu disse isso, seu corpo começou a agitar-se violentamente. Ela balbuciou que tinha de sair dali e desculpou-se. Claramente, ela não estava pronta a render-se ao amor do Redentor naquele momento. Contudo, ela compreendeu pela primeira vez que o sangue de Cristo e a cruz de Cristo são a diferença entre o poder dos cristãos e o poder dos praticantes do ocultismo.
Não sei onde ela está hoje, mas Deus sabe. Deus também sabe que precisamos deslocar as sombras das trevas para fora da igreja, para que nossa luz coletiva brilhe como um farol que atrai os outros. Frequentemente, quando vou à igreja, percebo as influências demoníacas que oprimem a atmosfera. A adoração parece monótona. Posso ficar com dor de cabeça se estiver sentada perto de alguém particularmente endemoniado. Às vezes, preciso mudar de lugar. Outras vezes, oro pela pessoa. Não fazemos ideia do que as pessoas estão trazendo quando vêm à igreja. Vícios de todos os tipos, especialmente dependências sexuais em todas as suas formas, como a pornografia, tem suas raízes no demoníaco e os cristãos não estão imunes às influências do espírito de Baal presente em nossa cultura. O dom de discernimento e as oportunidades para limpeza e libertação precisam tornar-se parte do culto para que possamos entrar numa unção coletiva e criar um lugar em que o Espírito Santo se agrade de habitar.